Olá, professores e amigos, está no ar mais um esboço da lição da Escola Sabatina. Nossa guia de estudo dessa semana irá falar mais uma vez sobre crise. A mesma crise que começou no céu, agora assola o jardim do Éden também. Em que consistiu a queda de Adão e Eva? Consistiu acaso em comer o fruto proibido? A Bíblia não diz que foi uma maçã. Foi algum fruto, não sabemos qual fruto, mas realmente era mais do que simplesmente comer de um fruto. Vou comer essa maçã. Um pouquinho ácida, né? Não sei qual era o sabor da fruta que provou Adão e Eva, mas foram frutas deliciosas. Mas o fruto em si mesmo era inofensivo. Mas a ordem explícita de Deus era se abster de comê-lo. Deus colocou o fruto como um objeto de prova de lealdade e obediência do homem. Em seu diálogo com Eva, o diabo questionou tanto o caráter quanto a autoridade de Deus. Adão e Eva desconfiavam da capacidade de Deus para prover alimento e também de seu direito de ser Deus. Por isso, o foco da lição desta semana é reconhecer que Deus tinha um plano para o problema do pecado. Então, vamos agora passar ao momento da compreensão de nosso esboço. Esse momento especial que nós subdividimos em duas partes, três partes, mas aqui nós estamos propondo 2 pontos para discutir, 2 assuntos. Em primeiro lugar, a queda e as consequências. Em segundo lugar, o plano de salvação. Essa é a nossa proposta. Houveram vários planos, mas nós vamos falar desses 2 assuntos, a queda e o plano da salvação. Sobre a queda, Gênesis 1, verso 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tanto exterior como interiormente. Em sua estrutura mental, em seu caráter, era exatamente um reflexo de Deus. Um ser vivente dotado de livre-arbítrio. Deus foi claro quando ele falou para Adão e Eva, ele falou, não havia nada de ambiguidade nas palavras de Deus. O fruto da segunda árvore não devia ser comido, do contrário, haveria sérias consequências. Esse fruto não deveria ser comido, simplesmente essa foi a ordem. Pastor, tenho uma dúvida. Mesmo tendo livre-arbítrio, Adão e Eva foram criados como seres morais. Mas a moralidade podia existir sem a liberdade? Olha, Diego, uma das características da moralidade é a liberdade. Por isso, sem liberdade, não há moralidade. Amigos, para poder entender o assunto da crise no Éden, que é de muita importância, é importante compreender a natureza do engano e do enganador. Como Gênesis descreve a serpente, é um assunto interessante. Ele diz que era astuta, enganosa e maldita. Que coisa, né? Era forte esses títulos. Agora, a isca do anzol, do tentador, consistiu em que eles comessem do fruto proibido e assim se tornariam como Deus, entre aspas. Satanás misturou a verdade com o erro. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim do Éden. Isso fala Gênesis 3:1. Mas ele estava enganando porque Deus falou, deu fruto, e ele falou de todos os frutos. O tentador fez parecer não somente que Deus era desonesto, mas que também escondia algo bom de Adão e Eva. Agora vamos falar um pouco das consequências. Temos falado da queda e agora falaremos sobre as consequências. Qual foi a primeira consequência ruim depois da queda? A primeira consequência, sem dúvida, é a morte. Voltaria ao pó, pois ele era pó, diz Gênesis 3:19. Os relacionamentos, em segundo lugar, seriam quebrantados e quebrados entre Deus e a criatura e também entre eles mesmos. Uma terrível consequência. Nunca mais as relações entre ambos seriam iguais. Em terceiro lugar, essa consequência que tem que ver com Eva e com Adão. O processo de dar à luz a filhos se tornaria muito doloroso. E em relação a Adão, falou para Adão dizendo, no suor de teu rosto comerás o teu pão. É importante notar, amigos, que nos juízos transmitidos após a queda, somente o diabo foi amaldiçoado diretamente por Deus.
Não há maldição explícita dirigida para Adão e Eva. Houve intervenções corretivas por Deus a fim de lidar com os seres humanos em sua condição de caída. Agora vamos falar da segunda parte. Temos falado sobre a queda e as consequências, agora vamos falar sobre o plano de salvação. E isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 21. A primeira coisa que temos que entender é que a iniciativa da reconciliação parte sempre de Deus. Ele perguntou, onde estás? Gênesis capítulo 3, 9. E realmente só ele poderia restaurar as relações quebrantadas. Agora, a solução humana é sempre temporária. Folhas de figueira. Eles colocaram folhas de figueira em seus corpos, mas isso não solucionou os problemas. Deus tinha uma solução completa e melhor. Em segundo lugar, a solução divina é permanente. Gênesis capítulo 3, verso 21 diz que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A pele é o símbolo da morte de um cordeiro que prefigurava a morte de Cristo. A única solução para o problema do pecado é a pele do cordeiro. E quando falamos de pele, estamos falando de morte. E era a morte do cordeiro, que seria Jesus, que poderia solucionar os problemas do pecado. Ao declarar inimizade entre a serpente e a mulher, Deus anunciou o plano de salvação que traz esperança para todos. Agora, a terceira solução, a solução definitiva. Paulo fala de que a terra um dia será libertada da escravidão, corrupção e a decadência. Amém por isso. E nós sabemos que não há outra solução. A definitiva solução só vem de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como todas essas coisas podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Precisamos trazer para a prática e aplicar nosso estudo para o que nós fazemos cada dia. Em primeiro lugar, que tipo de fruto proibido que frequentemente parece tão tentador, tão agradável e tão cheio de promessas temos à disposição? Você pensa em muitos desses frutos proibidos que Deus não quer que nós provemos, mas são os oferecimentos que o diabo dá para cada um de nós. Pensa um pouco nisso. Em segundo lugar, a tentação de Eva nos lembra que só porque algo se vê muito bem, não faz o correto. Não é que a aparência pode nos convencer. Há algo mais profundo por trás de cada tentação. Em terceiro lugar, nenhuma coisa que não provém de Deus pode nos proporcionar a plenitude que só o Criador nos pode proporcionar. Lembre disso. E agora vamos passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Qual é o produto final dessa lição? O plano de salvação foi claramente estabelecido por Deus imediatamente após a queda. Hoje Deus usa a sua igreja para transmitir esse plano. Ele quer salvar o maior número de pessoas. Quer você ser um instrumento de Deus nessa semana? Te convido a te unir nesse movimento de missionários comunicando esperança. Assim que aguardo você para nosso próximo estudo e uma ótima escola sabatina. Deus te abençoe. Vemos um pouco disso na questão anterior sobre a razão de as pessoas fazerem perguntas. E vimos que é para encontrar a resposta e muitas vezes para criar problemas, conflitos e para enganar as pessoas.